Muito bem, estamos de volta com o nosso Gazeta Entrevista. Para a sequência do programa, você já sabe, eu converso aqui acompanhado de um baré bem gelado. O baré tem o sabor da Amazônia, tem o gosto da nossa terra. É Guaraná de verdade, distribuído no Acre pela Acrebier, distribuidora Ambev para todo o estado. Vou bater um papo sobre um tema que já é recorrente. Ontem eu conversei aqui com o Procurador da República, Dr. Ricardo Gralha Macia, e hoje eu converso com o pró-reitor de graduação da UFAC, o professor Renildo Moura da Cunha, sobre justamente a suspensão do vestibular, do resultado final do vestibular 2011 da UFAC, através de uma ação impetrada pelo Ministério Público Federal aqui do Acre, justamente pela Procuradoria Regional dos Direitos do Cidadão. O que aconteceu, retomando o assunto, alguns estudantes foram impedidos de realizar a prova por conta da data de validade na cédula de identidade. O Ministério Público Federal considerou isso uma nulidade do edital, algo que não deveria ter sido, enfim, colocado como fator de exigência para a realização da prova. Inclusive, isso gerou uma mudança até mesmo na expedição das carteiras de identidade. Hoje, não há mais data de validade nas carteiras de identidade, até onde eu sei, depois eu vou confirmar essa informação, mas se eu não me engano, não há mais essa exigência, não há mais essa colocação de data de validade nas carteiras de identidade, enfim. Devido a todo esse problema, esses alunos entraram com uma ação civil pública pedindo a anulação do vestibular, por conta dos prejuízos a que foram submetidos. A UFAC realizou o certame normalmente, as pessoas passaram, são 2.100 alunos aprovados. E agora, como é que fica a situação desses 217 que não puderam fazer a prova? O Ministério Público, na pessoa do Dr. Ricardo, esteve ontem aqui e propôs uma audiência conciliatória entre a UFAC e os candidatos impedidos, esses 217, mais algum representante ou representantes dos que foram aprovados para chegar a um consenso. Professor Renildo, muito boa noite, tudo bem? Tudo bem. Desculpe eu fazer esse preâmbulo extenso, mas é importante para situar o nosso telespectador acerca do problema. Professor, a UFAC já foi notificada na segunda-feira dessa decisão de suspensão do resultado do vestibular 2011, mas também já entrou com recurso. O desejo da UFAC, o objetivo da UFAC é fazer valer o resultado do exame em que pese o prejuízo desses 217? Não, a UFAC, a partir da sua serenidade que tem que ser imposta acima de qualquer coisa, ela vai obedecer todo esse caminho jurídico que independe da vontade de A ou B. Temos que cumprir esse ritual e sempre no sentido de evitar os prejuízos, porque os privilégios nós já também evitamos. Bem, e que privilégios seriam esses, professor? Os privilégios, por exemplo, dar direitos a pessoas, dar tratamento diferenciado. E não existe isso na universidade. Certo. Nem num sentido nem no outro. Não queremos absolutamente nada que afete nem o direito, nem as obrigações. Muito bem. A UFAC entrou com um recurso para evitar, para tentar reverter essa suspensão do resultado do vestibular. Mas é possível, nos moldes do que aconteceu com o Enem, professor, realizar uma prova, um vestibular para esses alunos, esses 217 que foram prejudicados? É possível fazer isso? A AGU, né, está tomando conta dessa situação, porque é a obrigação da universidade apelar para esse instrumento. E a AGU, então, está seguindo todo esse ritual, como já disse, cumprindo as etapas, e estará orientando a universidade, porque tem todo um rito jurídico que há de ser cumprido e, portanto, prazos que serão impostos e uma negociação, obviamente, que a universidade está completamente aberta exatamente para não imputar prejuízo a quem quer que seja. Esses alunos, os 2.100 aprovados, eles, por enquanto, estão impedidos de frequentar a aula. Pela essa decisão de suspensão, eles estão impedidos de frequentar a aula. Sim, pela liminar, eles estão impedidos, e é isso que nós estamos tentando reverter. Reverter já com a ação em Brasília, para fazer isso através da AGU e do Procurador Federal em Brasília. Muito bem. O senhor garantiu que os representantes jurídicos da UFAC vão buscar uma maneira de garantir que esses 2.100 alunos que passaram no vestibular possam iniciar o semestre
Seria no dia 14 agora, de março? Dia 14. 14 de março. Bem, o prazo, hoje, dia 2, né, seria possível que até o dia 14 haja uma resposta desse recurso da UFAC? Esse caso, ele assume um caráter de urgência. E isso parece que é um entendimento nacional. Em qualquer nível, em qualquer estado, ele tem esse caráter. E percorrerá esse caminho, obviamente, assumindo esse caráter. Perfeito. O senhor acha que a ação dos alunos que se sentiram prejudicados foi demasiada? Ou foi uma omissão da UFAC em tentar rever o direito desses que se sentiram prejudicados? Como é que o senhor avalia todo esse problema, professor? Não, a universidade, historicamente, tem vários casos de fraude em vestibular. O de 2008, que em 2009 foi feito um novo vestibular. Pessoas que vão lá e tentam fazer vestibular com documento de outra. Então, pode ter havido excesso de zelo da universidade, mas foi em cima, baseada unicamente nessa história que tem aí no Brasil inteiro, não é coisa só do Acre. Então, se houve o excesso, né, foi nesse sentido. Ainda assim, como ficam aqueles que cumpriram, ainda que isso seja uma anomalia, como é que fica o direito daqueles que cumpriram todo esse rito e não apresentaram qualquer problema? O direito daqueles que passaram não pode também ser atropelado, né? Agora, vou voltar àquela pergunta. É possível, então, a universidade realizar um novo certame apenas para esses 217 que não puderam fazer o exame por conta do problema na carteira de identidade? A universidade já avaliou essa possibilidade? É uma questão que tem que ser bem avaliada para não criar uma outra situação ainda mais complicada com aqueles que não estão nem num cenário nem no outro. Nem os que passaram, os 2.100, nem os supostos prejudicados, os 217. Mas os outros que nós poderíamos estar ressuscitando algumas questões que não estão postas nesse cenário. Que questões são essas? Por exemplo, a pessoa alegar a isonomia de tratamento, e foi nisso que entendo que o doutor Gralha colocou aqui, foi todo esse cuidado. Porque mas eu vou fazer uma prova, será que vai ser com o mesmo grau de dificuldade do vestibular e tal? Perfeitamente. Então, assim como o doutor Gralha, nessa rebusca do equilíbrio para a situação, a universidade segue o mesmo rito e obedecerá todo esse mandamento da justiça. Digamos que haja essa audiência conciliatória e se determine que se fará uma prova. Vamos agir aqui no campo da suposição. Se fará uma prova para esses 217 alunos, candidatos, né? Vamos falar aqui, candidatos. E digamos que uma parte deles seja aprovada. Como ficariam as vagas? Seriam criadas novas vagas para que não houvesse o prejuízo daqueles que já passaram? A UFAC poderia reunir o seu conselho universitário, enfim, não sei que órgãos do colegiado seriam reunidos, enfim, para decidir exatamente sobre isso? Você tem conhecimento da situação. A universidade teria que reunir o seu conselho, sim, teria que tratar esse assunto com bastante cautela antes de levar ao conselho, mas o conselho daria a palavra final. E aí, obviamente, que seriam vagas adicionais, porque senão estaríamos prejudicando aqueles que já garantiram suas vagas. Mas isso é como você diz, tem todo um tratamento, tem todo um caminho a ser percorrido. Muito bem. Então, professor, hoje, o posicionamento da UFAC, para que fique assim claro, não reste dúvida que é o nosso telespectador, qual é? A UFAC está plenamente aberta à negociação, mas terá que cumprir todo o rito que, nesse cenário onde nós fomos incluídos e temos que sair dele com sabedoria. Certo. Então, a UFAC não fechou questão em nenhum assunto, está aberto a negociar. Nesse caso, se a UFAC decidir juntamente com o seu conselho universitário realizar essa prova extra, os alunos teriam que retirar a ação, porque senão permanece suspenso o resultado vestibular. Seria uma saída? Nesse momento, a administração ela não compreende muito bem como é esse caminho e cada uma etapa, o que acontece em cada uma etapa. E por isso está se encontra na mão da AGU, que estará nos orientando em todos os momentos, no sentido, como já lhe disse, de evitar prejuízo a quem quer que seja. Fazendo aqui um exercício de futurologia, digamos que os alunos retirem a ação, a UFAC realize um certame para esses 217,
alguns deles sejam aprovados e ingressem na universidade, nos cursos a que fizeram o vestibular. A universidade cria novas vagas e tudo se resolve. Seria essa a melhor saída, professor? Com certeza. Pode ser feito dessa maneira? Com certeza. Eu acho que tudo pode acontecer. É só ter boa vontade, né? Boa vontade e sem esquecer a obediência, né? O rito jurídico e o poder discricionário da universidade. Sem dúvida. Tem que ter isonomia. Sem falar também que os que já passaram não podem ser prejudicados. Conversei aqui com o professor Renildo Moura da Cunha, pró-reitor de graduação da UFAC, que nos trouxe aqui as informações, qual é o posicionamento da UFAC a respeito desse tema que tem tirado o sono de muitos estudantes, gente que já passou, gente que pleiteia, enfim, da sociedade. Professor, muito obrigado pela tua vinda, viu? Obrigado a você. Foi um prazer imenso conversar com o senhor. Para vocês de casa, muito obrigado pela audiência e o carinho. Um beijo imenso a todos, fiquem com Deus no coração e até amanhã.